Vamos ouvir a palavra de Deus. Livro de Jó, Jó 42, diz assim pra gente: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Queridos, presta bem atenção na frase que Jó traz pra gente nesse dia. Bem sei eu que tudo. Ele não está dizendo de alguma coisa, não está dizendo de um pedacinho pela metade, não. Quando Jó, ele fala, ele traz a seguinte frase pra gente, ele diz assim: Senhor, até hoje eu conheci o Senhor de ouvidos, de ouvir. Alguém comentava, eu conheci o Senhor de ouvir. Mas hoje os meus olhos te veem. Eu sei, talvez você esteja dizendo, mas pastor, a palavra diz que ninguém viu Deus e ficou vivo. Sei disso. Mas o que que Jó está dizendo pra gente aqui é que ele começou a ver Deus através dos milagres, através das coisas que Deus realizava, através, sabe, de tudo que acontecia. E ele diz aqui pra gente, traz essa informação, quando ele diz assim: Bem sei eu que tudo, Senhor. Ele não traz pela metade, ele não diz que o Senhor só pode fazer um pouquinho, não, ele diz tudo tu podes. Jó estava traduzindo aqui, trazendo pra gente, já antecipando a palavra do Senhor Jesus, quando ele diz lá, o terceiro dia, quando ele ressuscita, ele fala assim: Eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Lá atrás, Jó já falava isso. Jó já reconhecia esse poder dado ao Senhor. Ele diz: Bem sei eu sei. Ele está dizendo, porque eu vivo, isso eu vivi, eu tenho visto. Eu conheci o Senhor de ouvir, mas os meus olhos têm te visto. E eu sei que tudo o Senhor pode. E ele diz mais: e nenhum dos teus pensamentos, nenhum. Gente, ele não está limitando a Deus a nada. Ele está trazendo um Deus ilimitado. Ele diz: nenhum dos teus pensamentos, eles podem ser impedidos. Eu não sei o que está se passando na sua vida agora. Eu não sei o momento que você está enfrentando. Eu só sei de uma coisa. Eu poderia até muito bem dizer para você o seguinte: olha, o seu momento não se compara ao momento de Jó. Isso é real. Poderia dizer para você isso. A dificuldade que você enfrenta agora nem se compara à dificuldade que Jó passou, e quando ele traz essa palavra pra gente. Eu sei disto, mas vamos entender também por outro lado. Quando a Bíblia diz que Deus não nos dá carga, nos dá peso maior do que podemos suportar, quando Jó recebe esta porção de Deus, essa autorização de Deus para que o diabo venha lhe tocar, Deus sabia até onde Jó podia suportar. Quando a palavra diz pra gente que Deus deu para um, outro para dois, 3 para outro e 5 para outro, é que Deus sabe a medida de cada um. Talvez essa simples dor de cabeça para mim, mas que você está sentindo agora, que está te arrebentando, ela seja o teu limite. Talvez a Bíblia diz que Jó perde todos os seus filhos, morre, literalmente. Talvez este teu filho que está doente, o nível de perda, o nível de sofrimento talvez seja o mesmo. Porque só quem sabe o calor do fogo é a panela. E talvez você esteja passando por um momento agora difícil da sua vida. Um momento, sabe, tá doendo. Um momento que você já bateu em várias portas, mas ninguém te ajudou, ninguém te auxilia, ninguém estende as mãos. Aquele momento de dor.
Talvez você esteja enfrentando agora o pior momento da sua vida. Você lembra quando a Bíblia fala pra gente da viúva de Naim? Viu um monte de pessoas com ela. Ali pessoas amigas, conhecidas da família. Talvez alguém abraçou, tentou confortá-la. Alguém disse uma palavra forte para ela: levanta, estou contigo, mulher, olha só. Seu marido, seu filho morreu, mas a gente vai te ajudar. Talvez várias pessoas até se prestaram a ajudá-la. Mas nada disto. Nenhuma daquelas palavras, nenhum daqueles ombros conseguia tirar a dor, amenizar a dor daquela mulher. Porque ela havia perdido seu filho, ali estava ali o cortejo fúnebre. A morte estava sobre aquela mulher. E Jó, ele sabe o que ele está falando. Ele perde todos os seus filhos, aquela mulher só perdeu um filho. Mas ela estava arrasada. E aquele era o momento dela. Esse que você está passando agora é o teu momento, é a tua dificuldade. Isso aí é a tua morte. Ela estava indo em direção ao cemitério para enterrar um sonho, para enterrar aquilo que ela mais amava, que era o seu filho. Ela estava indo para o cemitério para enterrar, sabe, aquilo que fazia com que ela vivesse, que dava paz para o seu coração, que fazia com que ela sorrisse, que dava força, ânimo a ela para lutar, para guerrear, para trabalhar. E ela estava indo enterrar um sonho. Talvez você esteja passando por um processo semelhante. Ela olhava para trás e via lá o defunto, morto, sonho dela. Jó, ele olhava para sua casa, via a casa que tinha vindo ser destruída, tinha pego fogo, acabou tudo. Ele via ali o seu sonho morto. Olhava para o seu quintal, lá estava 10 cruzes, demarcando ali a morte de cada filho seu. Olhava para o seu pasto, deserto. Olhava para si mesmo. Só lhe restava a morte, porque ele havia perdido tudo. Jó também estava prestes a enterrar. Só o que lhe restava, que era a sua vida. Só. Ele não tinha mais nada, havia perdido tudo. Quem sabe você está passando pelo mesmo processo. Talvez você não perdeu seus filhos, mas perdeu o emprego, perdeu a saúde. Talvez você não perdeu a sua casa, mas perdeu a sua família. Tantos talvez. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade que aos olhos humanos não é nada, mas para você dói. Talvez um filho preso, uma filha atrás das grades. Como isto dói em você? Como que isso te machuca cada vez que você vai lá, ao sair, é como se você deixasse um pedaço de você lá dentro. Como isso dói? Talvez você tenha alguém internado no hospital, um ente querido. E tu chega lá, o médico diz que ainda não. O estado é o mesmo, piorou. Não, tá a mesma coisa. E a cada visita, um pedaço teu fica lá. A cada visita você fica doente que nem ele, que nem ela. A cada visita você perde um pedaço da sua vida. Quem sabe você está semelhantemente igual a Jó, dentro da sua situação, mas semelhantemente a Jó, dentro do seu, olhando para o tempo, olhando e as coisas não acontecem, você ora e nada acontece, você pede, ninguém te atende, ninguém pode fazer nada por você. A viúva de Naim, ninguém podia fazer nada, ninguém podia trazer de volta o seu filho. Jó olhava em volta, ninguém podia restituir os seus filhos, ninguém podia restituir a sua casa, a sua fazenda, a sua saúde. Você olha agora para si mesmo e fica: Deus, quem vai restituir meu trabalho? De onde eu pagava minhas contas? Talvez você olhe para esse leito aí vazio e fale: Deus, quem vai restituir este meu marido que saiu de casa? Deus, quem vai restituir o meu filho? Quem vai restituir a alegria da minha filha que estava aqui em casa, alegre, está presa agora? Quem vai restituir, Deus, a minha alegria? Eu só ando chorando.
Talvez você olhe para si mesmo no espelho e vê: Deus, quem vai restituir a minha saúde? Eu estou definhando, eu estou morrendo, Deus. Eu não aguento mais passar para essa hemodiálise, eu não aguento mais. Quem vai restituir, Deus? Quem vai me restituir o que eu perdi? Talvez você esteja como a viúva de Naim, sem resposta. Talvez você esteja até mesmo como Jó, sem resposta. Você olha para um lado e para o outro. As pessoas até querem te ajudar, mas não podem. Elas são limitadas como você. Mas a palavra diz que, de repente, o que restava a Jó era só a vida. Que não tinha mais saúde, não tinha nada. Perdeu tudo. Ele só tinha dentro daquele corpo fédido, daquele corpo doente, daquele corpo febril, aquele corpo, sabe, à beira da morte. Ele só tinha um coração que batia ali. Fraco, mas que dava sinal de vida. Era o que lhe restava. Não tinha mais nada. A viúva de Naim não tinha nada. Só lhe restava um buraco no chão, um local para sepultar o seu filho, os seus sonhos. Não tinha mais jeito. Mas a Bíblia diz que, de repente, à sua frente aparece Jesus. E junto a Jesus vinha um cortejo cantando, se alegrando. Era a morte encontrando com a vida. Era o problema encontrando com a solução. Era o pesadelo encontrando com sonhos. Aquela viúva, ela para e começa a olhar, e talvez até com uma pitada de inveja, olhando para o lado, uma multidão cantando, glorificando, o pessoal rindo, pulando, e ela olha para trás e vê o povo com ela chorando. E ela sente tão a inveja, ela diz: ah, como eu queria estar do outro lado. Como eu queria estar no meio daquela multidão alegre, como eu queria tanto ter os meus problemas resolvidos. E a Bíblia diz que Jesus se apresenta e diz: mulher, eu vou te dar a sua vitória hoje. Eu vou mudar a sua história, eu vou restituir tudo que você perdeu. E Jesus passa por ela, vai diante da esquife e diz: garoto, menino, levanta. E aquele menino levanta daquela esquife, e Jesus pega ele pelas mãos e leva até aquela mãe e restitui o filho. E junto com o filho vem a alegria. Junto com a alegria vem os sonhos. Junto com os sonhos vem a esperança. E aquele ato fúnebre, aquela multidão que estava ali chorando, se lamentando que aquela mulher, começa agora a saltar, começam a se alegrar. A alegria toma conta, e onde havia lágrimas começa a haver sorriso, onde havia tristeza começa a haver gozo, onde havia morte começa a haver vida, porque Jesus aparece. O mesmo Jesus que aparece para Lázaro, que aparece para Jó. E Jó começa a dizer: Senhor, eu sei que tudo tu podes. Uma pitada de esperança começa a bater no coração de Jó. E ele diz: Senhor, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então, Deus, eu sei que nos teus pensamentos eu posso ser restaurado. Eu sei que se o Senhor quiser estalar o dedo agora, tudo volta ao normal na minha vida. Eu creio nisto, Deus, eu creio. E a Bíblia diz que Deus restaura. E a Bíblia diz que Deus restaura. A Bíblia diz que o Senhor vira o cativeiro de Jó. A Bíblia fala que Deus mete a mão pela goela de Jó e vira ele do lado do avesso. A Bíblia diz que Deus começa a acrescentar a Jó outro tanto, mas em dobro, de tudo quanto ele possuía. Tudo quanto o diabo havia retirado, arrancado dele, Deus começa a restaurar. E vem porção dobrada. Meu querido, é isso que vai acontecer com você hoje, agora. Deus vai começar a restituir, vai começar a devolver em porção dobrada. É porque Deus não é Deus de pouco, Deus não é Deus de minguaria, de pouco. Não. Deus é Deus de muito. Deus é Deus de quantidade, de dobro. O que Deus tem para você é infinitamente mais. Prepara.
Quando Pedro fala assim, Senhor, eu pesquei a noite toda, busquei, lancei a rede, não pesquei nada. Deus fala, lança de novo a rede, Pedro. Lança a rede. E Pedro vai e fala, Senhor, baseado na tua palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia fala que quando Pedro lança a rede, mas vieram tantos peixes, mas foram tantos os peixes que ele precisou pedir ajuda a outros barcos para socorrê-lo, porque no Senhor não cabia. É o que Deus vai fazer com você hoje. Foi o que Deus fez com Jó, foi o que Deus fez com a viúva de Naim, foi o que Deus fez com Lázaro, foi o que Deus vai fazer com você, meu querido. Ele vai restituir tudo que aos olhos humanos se havia perdido. Ele vai devolver a alegria para sua casa, vai devolver a saúde. Deus vai restituir tudo para você. Prepara seu coração, prepara sua vida, porque Deus, ele vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. E tudo quanto aos olhos humanos parecia perdido, vai voltar. Vai voltar. Vai voltar e vai voltar com força. Vai voltar e vai voltar com vida. E vida, sabe, em dobro. Seu esposo vai voltar te amando duplamente. Seus filhos retornarão dando bênção para você, fazendo aquilo que nunca fizeram. O seu trabalho, Deus vai restituir em dobro tudo quanto você perdeu. Prepara, porque aprove a Deus lembrar de você nesse dia. Aprove a Deus lembrar de você nesta hora. E as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão agravados. Hoje Deus quer e vai mudar a sua história. Hoje Deus quer e vai abençoar você. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra, que Deus hoje vai mudar a sua história. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Quero pedir a Deus para mudar a sua vida. Onde você estiver, deitado, sentado, de cabeça para baixo, não importa. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus agora, para que Ele possa entrar com a providência. Você vai falar como Jó: Senhor, eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir por esta pessoa, meu Pai amado, que está agora talvez de joelhos, sentado, deitado, de cabeça para baixo, talvez num presídio, talvez no leito de hospital, quem sabe Deus em casa. Eu quero te pedir por ela, Deus. Pai, assim como o Senhor tentou, o Senhor atendeu para Jó, o Senhor vinha tentar para esta pessoa. O Senhor vinha restituir em dobro tudo quanto ela perdeu. Assim como o Senhor devolveu a alegria para a casa de Maria e Marta, restaurando a saúde, a vida de Lázaro. Faça isso com esta mulher agora, cujo espírito da morte está rodeando este lar. Assim como o Senhor visitou a viúva de Naim e restituiu ali o sonho dela, restituiu a alegria, porque, meu Pai amado, estava tudo morto, acabado para aquela mulher, mas o Senhor restituiu. Faça isso com esse homem agora. Faça isso com esta mulher. Faça isso com essa pessoa que está sem esperança, sem perspectiva. Com essa pessoa, meu Pai, mas que já não crê mais em nada, que acha que tudo acabou, que está perdido. Meu Deus, restitui. Restitui agora, Deus. Em o nome do Senhor Jesus, restitui, meu Pai. Restitui o que se havia perdido, porque, Deus, tudo tu pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O diabo não pode atrapalhar nada que o Senhor almeja, nada que o Senhor deseja. Então, Deus, muda a história desta família. Toma esse que está desenganado pelos médicos, ó Deus amado. Esta mulher, este homem, este jovem, que está desenganado pelos médicos não tem mais jeito. Restitui, Deus, restaura. Devolve alegria, felicidade para esta casa. Chega de lágrimas, ó Deus. Esta mãe, este pai que está com um filho, uma filha atrás das grades.
Não há mais esperança. Talvez o juiz até disse: olha, não vai sair, você vai ficar preso um bom tempo, mas Deus, o Senhor é o nosso juiz, meu Pai. Não importa o que o homem diga, Deus, é a tua palavra final que muda a história, é a tua palavra final que vale. Restitui, Deus, restitui a alegria desta mãe, restitui, Deus amado, a esperança dessa filha, desse filho que está preso. Eu sei que a sociedade vai recriminá-la, mas tu pode mudar isso, Deus. Você pode transformar essa maldição em bênção, meu Pai. Oh, Jesus, visita agora, meu Deus. Renova a esperança desta mãe, deste pai. Fala para eles que o Senhor vai tirar, que a palavra final vem do Senhor. Muda a história, Deus, restitui, Deus. Faça que aconteça com eles como aconteceu ali quando a igreja estava orando, dizendo: Deus, liberta Pedro, meu Pai. Liberta Pedro, Deus. Faça com que o telefone toque, meu Pai. Faça com que alguém bate na porta. Faça com que o recado chegue, Deus, a notícia, e alguém diga: olha, tua filha está voltando, o teu filho está liberto, o juiz soltou. Faça, Deus, com que a notícia chegue, alegre o coração desta mãe, deste pai, meu Deus. Da mesma forma, aqueles que estão aprisionados num leito de dor, desenganados pelos médicos, ali, Deus amado, prestes a passar por uma cirurgia, meu Pai, o colhimento de uma biópsia para descobrir se é maligno ou não, prestes, ó Deus, a saber o resultado de um exame. Essa mulher não dorme, Deus, esse homem não dorme. A ansiedade tomou conta da vida deles, mas o Senhor vai repreender este mal agora. O Senhor vai tranquilizar esse coração, vai dizer para eles que eu estou à frente. Diga para eles que o Senhor está à frente. Muda, Deus amado, o conceito. Em nome de Jesus, devolve a alegria, os sorrisos, a perspectiva de esperança. Toma, Deus, essa criança recém-nascida. Toma, Deus, ali o Luiz Miguel. Toma ali, Deus. Toma, Deus. Toma ali a filha, Deus amado, do Renato, da Andressa. Obrigado pelo livramento, Deus. Toma agora cada criança enferma no leito. Toma essas mães que estão agora adentrando esse pronto-socorro, essa UPA. Deus, muda a história, Deus amado. Essa criança que começou a passar mal agora, Jesus. Coloca as suas mãos sobre ela agora e repreenda esse mal, meu Pai. Em nome de Jesus, decreta a saúde, a falência, meu Pai amado, da enfermidade sobre a vida dessa criança. Muda a história, Deus. A história desse homem e desse jovem, desta jovem, aprisionado às drogas, ao vício. Liberta, transforma. Eu sei que tudo tu podes, meu Pai. Faz um milagre. Faz o milagre acontecer, meu Deus. Faz o milagre acontecer na vida dessa pessoa. Esta jovem que ligou, meu Pai, abandonada, o marido foi embora, tá ali sozinha, grávida. E os médicos disseram para ela: espera, a neném vai nascer a semana que vem, dentro da tua filha. Ela disse: eu quero hoje. Eu sei que tudo tu podes, ó Deus. E ela disse: eu quero hoje. Deus, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Manda, envia agora as dores de parto. Envia agora, meu Pai, o transporte para tua filha. O recurso para que ela chegue até esse hospital e venha ter esse filho ainda hoje. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, muda a história dela hoje, agora. A poder no teu nome, Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, porque eu sei, Jesus, que no dia de hoje aprove o Senhor mudar a história deste povo. E como disse o nosso irmão Jó, meu Deus, eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Recebe agora em dobro tudo quanto lhe foi tirado. Que aprove a Deus hoje mudar a tua história. Aprove a Deus mudar a tua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui
Bem, querido, tô indo embora. Um abraço e meio pra você. Amanhã, a partir das 6 horas novamente. Vamos...